consegue ouvir. E vocês de casa, dá um joinha aí para mim, por favor. Dá um ok. Consegue? Que bom, né? I'm very happy to be here. Ok. Rapidamente, enquanto a gente se organiza, enquanto preparamos nossos raciocínios, na última aula falamos sobre as orações, falamos sobre análise sintática também, tá? É importante falar sobre análise sintática, que é o ponto onde as pessoas têm a maior quantidade de dúvidas, né? Ainda sobre este assunto. Falamos sobre relação morfossintática e falamos sobre orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais. Para hoje nós temos, eu deixei lá na folha na turma do Classroom, tá? Não sei se todos já imprimiram, se já tiraram a atividade. Ela deve ter entrado disponível para vocês a partir das 13 horas, que foi a programação que eu coloquei lá. Deixei lá uma folha com 10 questões de análise sintática e para hoje eu tenho exercícios, resolução de exercícios, tá? Vou colocar no quadro para a gente esclarecer essas dúvidas sobre análise morfossintática e análise sintática. Certo? A folha de exercício daqui a pouco eu coloco aqui e a gente começa a fazer também. Entendidos? Dúvidas? Não? Conseguiram baixar? Conseguiram ver essa folha lá? Sim ou não? Hoje é o último dia da primavera, ou do inverno. Último dia, né, gente? E aí? Estão preparados para o verão? Oi? Acaba? Chove? Sei lá.
A, B, C, D, E, F. Ué, eu pulei alguma. Aqui vai ficar muito embaixo, né? Daqui a pouco eu passo o restante. E podemos? 3, 2, 1. Meninas, vocês são gêmeas? Parece. Não, tem gêmeos que não se parecem, não é isso?
Não é? Tem gêmeos que não se parecem. Eu e meu irmão, o pessoal disse que é gêmeos, né? Mas a gente a gente não é gêmeos. Por incrível que pareça, tem diferença entre 2 anos entre eu e ele. E todo mundo acha que é gêmeos. Não tem nada a ver. Sou mais bonita, lógico. R$ 10. Até marquei veterinário pra mim essa semana. Marquei veterinário pra mim essa semana. É lá que os gatos se cuidam, né? Ué, gente, mas é verdade. Desculpa, recalque, mas. Podemos? 3, 2, 1. Sublinhe e classifique os sujeitos das orações. Temos muito que fazer hoje. Já já vou falar também sobre os exercícios que estão lá no nosso portal. Se tiver alguma dúvida, vamos perguntando, hein? Podemos? I used to do, I love it. Mm, 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 mm. Every day we party takes to say life.
E aí? Deu? Não deu? Foi, meninas? Senhoritas? Sim, sim, não, sim, sim. Bom, vamos lembrar então que o sujeito é o agente da estrutura oracional, tá? É aquele que pratica ação, sofre ação ou se declara algo. Quando o sujeito ele é agente da ação, você tem um verbo de ação, né? Também chamado de verbo o quê? Nós temos verbos nocionais e verbos relacionais. Verbos nocionais são verbos de estado e verbos relacionais são os verbos de ação. Se o sujeito é o agente da ação, ele tem um verbo relacional. Se o sujeito sofre a ação, essa ação acontece sobre o sujeito, ele é formado pelo agente da passiva, ok? Acontece sobre o sujeito. E se eu declaro algo a respeito desse sujeito, eu estou formando uma estrutura com o verbo de ligação, ok? Ok? Qual o principal verbo de ligação que nós conhecemos? O verbo ser ou estar, ok? E para a classificação do sujeito, nós temos as seguintes classificações. Eu tenho sujeito simples, composto, oculto ou elíptico, também conhecido como desnencial, tá? Pode ser. Indeterminado, oração sem sujeito. Tá, então, as classificações do meu sujeito, né? Bom, se eu sei, então, que o sujeito é aquele que pratica ação, sofre ação ou se declara algo, vamos ver, então, como são formados os sujeitos das orações a seguir. Mantiveram-se as orações iniciais. Bom, a olho nu, quando a gente percebe essa estrutura oracional, você pode dizer para mim assim, peraí, Galete, essa frase está na voz passiva, não é? Ou essa frase está na indeterminação do sujeito. Qual a diferença? Bom, tanto voz passiva sintética quanto voz passiva analítica, independente da voz passiva, nós falamos sobre isso em outras aulas, ambas possuem o agente da passiva. O que significa isso? Que a ação acontece sobre o sujeito, ok? Ambas vão possuir sujeito. Como é que eu sei que é o sujeito, então? Então, provavelmente, o sujeito, se for uma voz passiva sintética, tá? Ó. Sintética, formada com o uso da partícula ser. E analítica, verbo ser ou estar, mais o verbo principal no particípio passado. O carteiro entrega cartas. Cartas são entregues pelo carteiro. Ok? Cartas são entregues pelo carteiro. Ok? Ok? Voz passiva, analítica. Voz passiva sintética, formada com o uso da partícula se. Bom, se isso aqui é voz passiva sintética, onde está o sujeito? Provavelmente, o meu sujeito é esse aqui, ó. Sublinhei no lugar errado, mas espera aí. Agora sim está certo. As orientações. Por que é o sujeito, gente, isso aqui? Porque ele concorda com o verbo. Sujeito concorda com o verbo. Ok? Espera aí, Tiago. Quer dizer, então, que se esse aqui é o sujeito, a ação acontece com o sujeito, também chamado de sujeito paciente, ou agente da passiva. Ok? Mais um detalhe. Como é que eu sei que é esse sujeito? Olha a flexão do verbo, gente. Mantiveram-se. Significa que este verbo está concordando com o sujeito ao qual ele pertence. Vou botar essa frase na ordem direta, né? Como é essa frase na ordem direta? As orientações passado foram mantidas
Não, gente, orientações iniciais. Espera aí, vamos botar o negócio direito aqui. As orientações iniciais são mantidas ou foram mantidas. Só para você localizar o sujeito. Agora sim, a minha frase está no que a gente chama de ordem direta. O que é ordem direta, gente? Sujeito, verbo, complemento. Isso é ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Peraí, Thiago, nas provas normalmente essa ordem é respeitada? É claro que não. E aí você às vezes precisa colocar os termos no seu devido lugar para que você localize a estruturação oracional. Entendidos? Até aí tudo bem? Sim ou não? Sim ou não? Amanhã avisaremos aos primeiros colocados o resultado da prova. Pensei que tivesse vírgula aqui. Vou colocar. Pronto. Que é advérbio. Amanhã avisaremos aos primeiros colocados os resultados da prova. E aí, gente? Quem é o sujeito dessa frase? Quem é o sujeito dessa frase? Vamos lembrar o seguinte, sujeito oculto. Só quem pode ser sujeito oculto, gente? Primeira pessoa do... Primeira do singular, que pode ser sujeito oculto. Quem é a primeira do singular? Eu. Perfeito. Segunda do singular, que é tu. Ele é terceira, tá? Que é tu. Primeira do plural, que somos nós. E segunda do plural, que são vós. Só essas pessoas podem ser sujeito oculto. Ok? Ok? Só essas pessoas podem ser sujeito oculto. Tiago, está faltando ele ou ela, eles ou elas. Perfeito. Então, ele ou ela está aqui, ó. Terceira pessoa do singular mais partícula se e terceira pessoa do plural perguntado ao verbo. Não tem como errar mais isso. Ok? Ok? Então vamos olhar, ó. Sempre que for primeira pessoa ou do plural ou do singular, segunda pessoa do singular ou segundo do plural, sujeito oculto. Terceira pessoa do singular mais partícula se ou terceira pessoa do plural perguntado ao verbo, sujeito indeterminado. Ok? Vamos ver se é verdade? Fomos à praia. Quem fomos à praia? Sujeito oculto. Perdi meu telefone celular. Quem perdi? Eu. Sujeito oculto. Publicaram o resultado da prova. Quem publicaram? Eles ou elas. Sujeito indeterminado. Ok? Ok? Entendido isso? Sim ou não? Meninas? É mais uma revisão para alguns, hein, gente? Porque eu já falei sobre esse assunto. Eu não sei se todos estavam aí, se todos assistiram essas aulas via Google Meet, mas eu já falei sobre. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Para que a gente possa esclarecer. Então, vamos lá. Avisaremos aos primeiros colocados os resultados da prova. Espera aí, o que está antes da vírgula está o quê? Isolado, não está isolado? Se está isolado, pode ser um vocativo, pode ser um advérbio, pode ser um aposto. Está isolado, deixa ele isolado, porque ele não vai trazer nenhum tipo de modificação para a função sintática a qual eu quero, ok? Não vamos esquecer esse detalhe. Então, vou procurar aqui, para resolver o meu problema, vou procurar o verbo. Quem é o verbo? Vou tentar escrever de vermelho, apesar que eu não esqueci de comprar tinta. Avisaremos. Quem avisaremos? Quem avisaremos? Nós. Nós avisaremos. Certo? Sim ou não? Sim. Sujeito o quê? Oculto.
Estamos entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Gente, está com dúvida, pergunta, hein? Não faz esses olhares, né? Não tem nem como ver a cara, mas os olhares preocupados, não. Sujeito oculto. Por que é oculto? Porque nós é a primeira pessoa do plural, e plural é sujeito oculto ou elíptico, desinencial. Ok? Próxima, talvez ainda haja ingressos para o show. Se o verbo concorda com o sujeito, a gente tem que localizar o verbo da frase, não é verdade? Dá tempo de você copiar, não apaguei nada ainda. E aí, gente? Quem é o verbo da frase? Quem é o verbo da frase? Haja. Haja. Qual é a função desse verbo, gente? Haja no sentido de... Hã? De quê? No sentido de... Haja no sentido de existir. Verbo no sentido de existir é verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Não constitui sujeito. Isso aqui só pode ser o quê? Oração sem sujeito. Sim ou não? Hã? Por que é? Porque o verbo haja está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é impessoal. Verbo impessoal não constitui sujeito. Ok? Tiago, passa uma listinha de verbos pessoais e impessoais. Não tem como eu passar uma lista para você. É preciso que você perceba a função deste verbo. Por exemplo, o verbo andar. Movimento praticado com as pernas, não é? Aquele homem anda muito rápido. Verbo de ação. Quem é o sujeito? Aquele homem. Ok? Agora, se eu disser para você sim, aquele homem anda doente esta semana, continua sendo verbo de ação? Não, agora é um verbo de estado. Como está o homem? Doente. Predicativo do sujeito. Então, não posso passar para você uma listinha de verbos, porque você precisa perceber a função semântica do verbo. Ok? Ok? Sim ou não? Próxima. Neste curso, acolhem bem os alunos. Neste curso, acolhem bem os alunos. E aí? Alguém arrisca? O que eu faço primeiro? Eu preciso perceber, Tiago, mas neste curso é o meu sujeito. Por algum acaso, você isola o sujeito? Você fala Maria, vírgula, é bonita? Não, você não pode isolar o sujeito, certo? O sujeito precisa estar ligado diretamente ao seu complemento, ao seu verbo, certo? Sujeito, verbo, complemento, ordem direta, fato. Então, se este termo está isolado entre vírgula, eu deixo ele para lá, deixo ele isolado entre vírgula, vou olhar o restante da frase, né? Quem é o verbo? Acolhem. Se tem um verbo, vou localizar o sujeito deste verbo. Quem acolhem, gente? Quem acolhem? Eles ou elas. Perfeito. Eles ou elas, toda vez que eu achar eles ou elas perguntado ao verbo, é sujeito indeterminado. Ok? Sim ou não? 1 minuto para pensar na letra E e F. Só tem duas, hein? 1 minuto para pensar na letra E e F, sem errar. Até porque eu já dei as duas classificações dessas estruturas de hoje.
Difícil ou fácil? Olha, eu lembro que estou revisando esse conteúdo, ele já foi falado em outras aulas, exceto aqueles alunos que estão vendo pela primeira vez, de repente, porque não tiveram acesso ao portal. Mas isso não te exime o direito de pedir para explicar de novo ou tirar as dúvidas, ok? É que a gente não pode ficar com vergonha, mas é uma pergunta idiota. Nenhuma pergunta é idiota, nenhuma pergunta é boba, todas as perguntas são válidas, até porque quando você pergunta, você mostra que tem interesse, ok? Podem fazer perguntas a qualquer momento, sintam-se à vontade. Não estou entendendo, Tiago, pergunta, não está entendendo o quê? Que? Em que letra? Hã? De quem? Exame. Acho que é exame. É. Acho que é isso mesmo, tá no exercício. Não sei, deixa eu ver. Será que eu escrevi errado? Não sei, pode acontecer. Talvez, será, neste, trata-se. É exame. Achou que tivesse errado? Não está. Vamos lá, vamos lá. Temos só duas para vocês pensarem. E aí, Gabriel? Não é Gabriel? Tudo certo? Trata-se de questões complexas. Aí então você vai falar assim, Tiago, é uma frase que está então na voz passiva. E aí você vai me dizer então que esse aqui é o sujeito da estrutura oracional, certo? Você vai dizer para mim, Tiago, isso é voz passiva, porque está com a partícula C, e aqui também está com a partícula C, e você me disse que toda vez que estiver com a partícula C pode ser voz passiva sintética, não é verdade? Sim, eu disse isso para você e repito. Porém, são detalhes que a gente tem que ficar atento, né? O que vem antes dessa palavra aqui? De questões. Por algum acaso, você preposiciona o sujeito? Preposiciona? Eu posso falar, de Maria foi a festa. Posso falar essa frase? Para José, saiu correndo. Posso colocar preposição antes do sujeito? Então, prestem atenção. Não se preposiciona sujeito. Não se coloca preposição antes do sujeito. Ok? Não se preposiciona. Primeiro fator. Significa, então, que isso aqui não é o agente da passiva. Significa, então, que isso não é a minha voz passiva. Só pode ser o quê, gente? Ele ou ela, sujeito indeterminado. Ok? Ok essa frase? Vou colocar mais 3 exemplos ali sobre isso para a gente matar essa dúvida, que eu estou achando que esse negócio está meio xoxo ainda na cabeça de vocês, né? Sujeito indeterminado, porque verbo transitivo indireto, né? Quem trata, trata de algo ou alguma coisa, preposicionado, não é voz passiva, é sujeito indeterminado. E você não preposiciona
Super fácil você entender isso, você não preposiciona o sujeito. Ok? Próxima. Um profundo enxame de contas revelou irregularidades. E agora, quem é o sujeito? Quem revela, revela algo a alguém. Verbo transitivo, né? Vou sublinhar o meu verbo. Revelou. Quem revelou o quê? Revelou o quê? Irregularidades. Quem revelou irregularidades? Hã? Um profundo enxame de contas. Todo esse é meu sujeito. Também conhecido como sujeito oracional. Uma frase inteira é o sujeito da frase. Ó, sujeito oracional, ou, se você preferir, simples. É um núcleo só. Apesar de ser formado por várias palavras, né, ele é um núcleo só. Tiago, quando é que eu tenho dois núcleos? João e Maria são personagens infantis. Aí eu tenho dois núcleos distintos. Ok? O pessoal que vai fazer print, que gosta de bater foto, fiquem à vontade, vou apagar a primeira parte. Dúvidas? Perguntas? Dúvidas, perguntas? Eu tenho que passar isso aqui a limpo. Dúvidas, perguntas? Não, sim, sim, não, não. Vou apagar essa primeira parte, tá? Olha aqui, ó. Falou-se a verdade. Só para a gente fechar esse assunto. Falou-se de você. Falou-se muito aqui. Frase 1, frase 2, frase 3. Quais as classificações? Sujeito indeterminado ou agente da passiva? Primeira, qual a classificação? Sujeito indeterminado ou agente da passiva? Vamos partir do seguinte pressuposto. Vamos tentar identificar a agente da passiva. Por que agente da passiva é mais fácil? Não é verdade? Depois da partícula C é o agente da passiva. Ok? Ok? Então o agente da passiva é muito mais fácil de ser identificado. Então, se eu partir desse pressuposto de que depois da partícula C é o meu agente da passiva, isso é o agente da passiva, este é o agente da passiva, este é o agente da passiva. Fato. Bom, agora a gente vai perceber o que é fato e o que é mentira, né? Bom, falou-se é verdade, é o meu agente da passiva. Se eu pensar que quem fala algo a alguém, eu não tenho preposição aqui, provavelmente esse aqui é o meu agente da passiva, essa frase está na voz
voz passiva sintética. E eu ainda posso colocar essa frase na ordem direta. A verdade é falada. Ok? Ok? Sim ou não? Falou-se de você. Opa, peraí, gente. Eu preposiciono o sujeito? Preposiciono? Não. Então, isso aqui é partícula de indeterminação do sujeito. Ou sujeito indeterminado. Ok? Ok? Por que é sujeito indeterminado? Porque eu não preposiciono o meu sujeito. Fato. Falou-se muito aqui. Aí você vai falar assim, Tiago, esse aqui é o agente da passiva, porque muito é falado aqui. Certo? Errado. Qual é a classe gramatical desta palavra aqui? Advérbio. E essa aqui? Advérbio. Por algum acaso, o núcleo do sujeito pode ser advérbio? Não. O núcleo do sujeito não pode ser advérbio. Então, isso aqui só pode ser sujeito, partícula de indeterminação do sujeito ou sujeito indeterminado. Advérbio não pode ser núcleo do sujeito. Ok? Ok? Entendemos? Rapidamente, ó. Por que a voz passiva é sintética? Porque a ação acontece em cima do sujeito. Esse aqui é o meu sujeito. Essa frase está na voz passiva. E toda voz passiva tem sujeito. Essa aqui, eu não posso preposicionar o sujeito. Ok? Só pode ser sujeito indeterminado. E aqui, o advérbio não pode ser núcleo do sujeito. Ok? Sim ou não? Quem vai bater foto, quem vai copiar, apaga que eu vou continuar o número 2. Meninos, estão acompanhando? Não sei se vocês acompanharam pelo portal essas aulas. Dúvidas, perguntas? Até aí tudo bem? Thiago, por que advérbio não pode ser... Por que advérbio não pode ser núcleo do sujeito? Por que advérbio não pode ser núcleo do sujeito? Por quê? Você de casa sabe? Por que advérbio não pode ser núcleo do sujeito? Não varia? O advérbio ele é invariável, né? Isso é verdade. Mas não é por esse fator não, Gustavo. Por quê? Plateia interativa. Por que o advérbio não pode ser núcleo do sujeito? Porque ele é termo acessório. Além de ser termo acessório, ele atua em cima de quem? Em cima do verbo, do advérbio e do próprio verbo, do próprio advérbio e do adjetivo. Ele é atuante em cima dessas três classes. Ele atua em cima do verbo, sendo um termo acessório do verbo intransitivo. Ele atua em cima do adjetivo, complementando ou sendo modificador, e ele atua também em cima do próprio advérbio, que vocês acabaram de ver, advérbio em cima de advérbio. Por este motivo, ele não pode ser núcleo do sujeito. Ok? Sim ou não? Respondida a pergunta. Vamos para número 2, letra A. O aluno voltou da prova. Classe, função sintática. O aluno, qual é a função? Qual é a função? Sujeito, gente. Tá difícil? Da prova. Função sintática da prova.
Transitividade do verbo voltar. Transitivo ou intransitivo? Verbo intransitivo. Da prova é o meu adjunto adverbial. Fatos impressionantes relatou-nos aquele professor. Fatos impressionantes relatou-nos aquele professor. Tô achando que tá difícil. Engraçado que eu escolhi umas frases mais fáceis e tô achando que tá difícil. Semana passada estava mais difícil e o pessoal conseguiu fazer. Hoje está mais... Eu achei que seria mais fácil, estou achando mais difícil. E aí? Essa frase está na ordem direta? Sim ou não? Não. Quem é o sujeito da frase? Opa, então eu já sei qual é a função sintática dele. Sujeito. Quem relata, relata algo ou alguma coisa. Perfeito. Aquele professor relatou-nos o quê? Objeto direto. Simples assim. Ok? Ok? Sim ou não? Tiago, mas eu posso ter termo deslocado na estrutura oracional? Claro que pode. Eu posso dizer para você assim, ó. São como cristais as suas lágrimas. Essa frase está na ordem direta? Vou colocar aqui, já que eu vou apagar depois, né? São como cristais as suas lágrimas. Bem poético, né? Essa frase não é minha. Não sei quem é o autor também não. Algum autor desses aí do modernismo. Não é minha. Essa frase está na ordem direta? Sim ou não? Não. Qual é a ordem direta dela? As suas lágrimas são como cristais. Mas, Thiago, por que é que você destacou, você colocou o predicado? Porque eu quis enfatizar o predicado, o termo deslocado. Eu posso fazer isso. Entendem? Então eu preciso saber se a minha frase está na ordem direta ou na ordem inversa. Isso me permite ter a interpretação que eu quiser. Agora, porém, para você achar a função sintática, você precisa colocar a frase na ordem direta. Se eu perguntar assim, qual é o sujeito da frase? As suas lágrimas. Função sintática para cristais. São como cristais. Predicativo do sujeito. Verbo de ligação. Ok? Ok? Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica. Isso é uma música. É? Quem conhece? Ou estava numa música? Eu acho que estava numa música. É uma música desses autores da década de 80, 90. E aí, gente? Função sintática. Assaltaram, verbo transitivo ou intransitivo? O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo são verbos que precisam de objeto. O objeto pode ser direto, indireto, preposicionado, pleonástico, ok? São as funções do objeto. Só existe objeto para verbo transitivo. Verbo intransitivo não tem objeto. Tem termo acessório. Quem é o termo acessório do objeto do verbo intransitivo? Advérbio ou locução adverbial ou adjunto adverbial. Ok?
Assaltaram a gramática, assaltaram o que? O que, a quem? Objeto direto. Assassinaram a lógica, objeto direto. Sim ou não? Dúvidas, perguntas? Temos ou não temos? Vou fazer mais ali, a gente começa a resolução dos nossos exercícios então, hein, gente? E aí? Posso ficar ao lado de cá? Dúvidas, perguntas? O pessoal de casa tem alguma pergunta, alguma dúvida? Esse aqui. Letra C. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Essa é boa. Isso mesmo. Come. Dois minutinhos para pensar. Eu não sei se está no meu meio. E ela acaba 3 horas, né? Acho que não vai dar tempo, não. A taxa de homicídio cresce em 15 anos no país. A prova foi interessante, o hotel oferece promoções aos clientes. Acho que vou fazer mais exercícios. E aí?
Pode? Meninos, conseguiram? Senhoritas? Ah, deixa eu colocar mais uma. Essa é boa. E aí? Fala pra mim, gente. Fala pra mim. E aí? Qual é a classificação? Qual a função? Fala. Hum? Qual é a função? Hã? Sujeito, perfeito. A taxa de homicídio, sujeito, perfeito. Deixa uma setinha, né? Em 15 anos no país. Dá uma dica. Transitividade para o verbo crescer. Transitivo ou intransitivo? Transitivo ou intransitivo? A taxa de homicídio cresce. E o que seria essas daqui, esses termos em destaque? Adjunto adverbial. De quê? Tempo e lugar. Ok? 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 A prova foi interessante. Esse aí é super fácil. Qual é a classe gramatical deste verbo aqui, gente? Ó, verbo o quê? Verbo de ligação. Toda vez que eu tenho verbo de ligação, o predicativo é do sujeito, o predicado é nominal. Então eu tenho aqui, ó, predicado nominal, predicativo do sujeito. Por que é um predicativo do sujeito? Quem foi interessante? A prova. Ok? Ok? Próximo. Hotel oferece promoções aos clientes e falta seriedade a eles. Super fácil essas duas aí para fechar com chave de ouro. Não aceito que errem, gente. Vamos lá, vamos lá. Hã? O hotel é o sujeito, fato. Opa, alguém disse alguma coisa aí. Perfeito, senhorita.
verbo bitransitivo. O que significa isso? Que ele pede dois complementos, ele pede dois objetos. Se ele pede dois objetos, um objeto é direto e o outro objeto é indireto. Simples assim. Quem oferece, oferece algo a alguém. Não é? É igual o verbo informar, bitransitivo, ou transitivo direto e transitivo indireto, né? Quem informa, informa algo a alguém. A secretária informou. O quê? O fato. A quem? Ao diretor. O hotel oferece. Oferece o quê? Promoções. A quem? Aos clientes. Ok? Todo verbo bitransitivo pede sempre dois complementos. Ok? Pergunta última. Senhor, qual o nome dele lá que eu esqueci? Você mesmo. Qual o seu nome? Vamos ver. Michael. Ah, é, Michael, eles não ligam para nós. Michael, eles não ligam para nós. Eu já ia cantar uma musiquinha. Não pode cantar música, porque senão o YouTube bloqueia o nosso vídeo, né, gente? Hã? Copyright, não posso cantar. Fui proibido de cantar aqui e em outras aulas também. Na outra escola foram proibidos mais de 20 vídeos, porque os professores ou falavam alguma coisa, e a propaganda, né, não pode, ou cantavam algum tipo de música. Aí a gente recebeu, mais de 20 vídeos foram proibidos, entre química, física, matemática, só geografia, não pode, é copyright, não pode fazer. Aí hoje de manhã eu até falei o nome de uma página social, até o Thiago, eu falei assim, caramba, agora já foi. Lembra, Thiago? Eu falei, não era para ter falado, espero que não bloqueie. Michael, função sintática para seriedade. Chuchu, beleza, super fácil, não aceito que erre. Todo mundo já sabe a resposta, inclusive você que vai... inclusive você que vai dizer para nós qual é a resposta desse termo em destaque. Fala para mim, qual a função sintática? Hoje ainda, tá? Quem sabe, gente? Meninas. Meninas, vocês sabem? Essa frase está na ordem direta? Que? Quem falou? Fala. Sujeito. Tiago, por que é o sujeito? Seriedade falta a eles. O que falta a eles? Seriedade. Sim ou não? Podem copiar, bater a foto. Vou apagar o lado de lá, né? De lá. Ah, não, vou espelhar os nossos exercícios. Tiago, localiza o exercício para mim no Classroom. Turma de militar, exercícios de hoje, por favor. Tá difícil ou fácil? E por que você não respondeu? Ah, estava dando oportunidade às outras pessoas, né? Obrigado, é sempre muito gentil da sua parte. Aí quando acabar a aula, o professor tem uma dúvida. Ele faz sempre isso. O quê? Militar. Cadê? Quando foi isso? Acho que é esse, vê. Vê, clica, por favor. Acho que assim não abre não, você tem que voltar lá. Isso, não. Não, assim não que abre não. Agora vai.
na frase. Isso aí. Na frase, essas constantes transformações do cérebro impedem que haja duas pessoas iguais no mundo. A forma verbal assinalada pode ser substituída sem prejuízo da correção e do significado por. Eu vou ficar aqui porque eu não tenho essa atividade no meu telefone. Haja. Eu já falei sobre esse assunto numa das aulas, hein, gente? Lembra que eu falei para vocês? Tempos compostos. Não tem como você formar um tempo composto tendo um jogador jogando contra você. Se um verbo é impessoal, todos eles serão impessoais. Se eu tenho um verbo pessoal... Por que eu estou falando isso? Eu não posso colocar um verbo pessoal e um impessoal. Eu não posso colocar um impessoal e um pessoal. Por que você está falando isso de pessoal e impessoal, Thiago? Porque só os verbos pessoais constituem sujeito. Verbo impessoal não constitui. E uma das características do verbo haver, é a impessoalidade, no sentido de existir. Ok? Ok? Não tem como você formar um time e botar uma pessoa jogando contra você. A mesma coisa ali. Se é tempo verbal composto, alguém... todos terão que jogar no mesmo time, não é verdade? Então, peraí. Haja no sentido de existir, ele é impessoal. Quem eu vou colocar ali no lugar de impessoal? Possa existirem. Existe essa concordância? Não. Quem vai flexionar ali? Vai flexionar o meu auxiliar. Lembram-se disso? Ou participaram dessa aula? Verbos, tempos compostos. Tiago, com quantos verbos eu posso formar tempos compostos? Com quantos você achar que deve, não é verdade? Por que eu posso formar... é preciso saber viver. É preciso saber viver. Percebe? Isso é um tempo verbal composto. Ok? Ok? E aí? Qual tempo verbal vai substituir ali? Oi? Letra B. Possam existir. Possam haver? Não. Letra E. Possa existir? Tem que haver concordância. Essa constante transformação... Primeira coisa, vamos localizar o sujeito dessa estrutura oracional? Já é rabiscar ali, não pode, né? Quem é o sujeito da estrutura oracional ali? Quem é o núcleo do sujeito? Transformação. Do cérebro é meu adjunto adnominal. Perfeito, né? Transformação. Possam existir? Não. Transformação possam existir? Não. Percebem como está ficando fácil? Eu localizei o sujeito, agora preciso fazer a concordância. Transformação, possam existirem? Houve concordância? Tá fácil, hein? Essa constante transformação do cérebro impede que possam existir... B... Possam existir? Ou é letra B ou é letra E. Pensem aí. Olha a concordância com o sujeito. Se eu falar, eu dou a resposta. Né? E aí? Já matei para vocês 1, 2, 3. Ou é letra B ou é letra E. E vocês de casa, gente, qual a resposta correta? Número 2, a gente nem falou ainda. Tá vendo como é que ele é, gente? Vocês estão de prova, isso está registrado e gravado. Depois ele vem falar da letra... Gente, letra A ou E? Letra A ou E? Letra B ou E?
E. Letra E. Então, assinale a alternativa em que o termo sublinhado não exerce a função de sujeito. O Michael disse que a letra que é de escola. É de escola. Pensar é um ato inerente ao ser humano. Todos concordam? Sim ou não? Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Uma vez eu caí desse negócio, sabia? Ficar em cima de uma aluna. Ainda bem que eu sou magrinho, senão podia ter matado a garota, né? É a letra E, gente? Por que é a letra E, Michael? A gente volta já já. Depois dos comerciais eu respondo essa pergunta. Vamos agora para o quê? Já ia falar o nome do produto. Ó, não pode. Pensar é um verbo, né, Michael? Sim, mas verbos não podem ser sujeitos? Quem é o verbo da estrutura, Michael? Quem é o verbo da estrutura? Confessar? Dois minutos. Olha só. Michael, a letra E não pode ser, porque na letra E, o verbo da estrutura é o verbo ser ou estar. Ok? Então, o que é inerente ao ser humano? Pensar. Ok? Então, aquele verbo está desempenhando função de sujeito. Tá? Vamos ver. Exigem-se referências para exercer exigem-se referências para exercer este trabalho. Referências é o agente da passiva? Sim ou não? Sim ou não? Se for o agente da passiva, referências é o sujeito. Sim ou não? Sim. Já eliminei duas. Sobrou A, B e C. Sobram lugares no auditório. Lugares no auditório sobram. Não é a letra B. Ou é letra A ou é letra C. Pensem com carinho, né? Senhores é o meu vocativo. Ele está isolado. Então, o sujeito provavelmente deve estar depois da vírgula. Não pode separar o sujeito com vírgula, né, gente? Quem ofereceram os colegas e aniversariantes? A letra A, mesmo colocando na ordem direta, fica difícil, né? Quem vai começar? É letra A. Ok? Entendeu, Michael? Sujeito, gente, é o ser que pratica ação, sofre ação ou se declara algo. Se a gente pensar nessa perspectiva, quando o sujeito pratica ação, ele tem um verbo de ação. Quando ele sofre ação, o sujeito é paciente, aí é o agente da passiva. E se você declara alguma coisa sobre o sujeito, provavelmente você tem um verbo de ligação e o predicativo está relacionado ao sujeito. Ok?
Entendidos? Na próxima aula eu corrijo as questões de 3 a 10, tá? E aí a gente esclarece as outras dúvidas restantes. Ok? Gente, pessoal de casa, alguma dúvida? Sim ou não? Não? Beijos e abraços, obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.